Vamos lá, minha gente. Vamos encerrar aqui nosso encontro. Esse vídeo vai ser um pouquinho mais curto, no máximo uns 10 a 15 minutos, para a gente parar um pouquinho, né? Então, você precisa descansar. Vamos lá. Agora eu estou pegando um material evangélico, que o livro História, Doutrina e Interpretação da Bíblia, da editora Agnus, e a gente vai falar um pouquinho sobre a vida pessoal de Daniel e o esboço do seu livro. A gente não vai demorar muito, mas a gente vai pensar um pouco acerca desse material. Vamos lá. Bem, de 605 a 535 a.C., vamos observar aqui a vida pessoal. Bem, acerca de Daniel, sabe-se apenas o que se pode colher do livro que tem o seu nome, que leva o seu nome. Bem, não era sacerdote como foram Jeremias e Ezequiel, mas foi como Isaías, da tribo de Judá e provavelmente da casa real. Capítulo 1, versículos 3 a 6. E aí, diante dessa situação, nós observamos que ele foi para a Babilônia sendo ainda jovem. Capítulo 1, versículo 4. No terceiro ano de Jeoiaquim, 605 a.C., e 8 anos antes de Ezequiel. Foi colocado na corte de Nabucodonosor e tornou-se para ele familiar a ciência dos caldeus, alcançando uma instrução superior a deles. Foi elevado pelo rei Nabucodonosor a uma alta posição, a qual conservou com interrupções das dinastias babilônica e persa. As suas profecias abrangem todo o período do cativeiro. Capítulo 1, versículo 21, tendo profetizado pela última vez 2 anos mais tarde, no terceiro ano do reinado de Ciro. Capítulo 10, versículo 1. O profeta Ezequiel refere-se a Daniel como a Noé e a Jó, e diz que ele era um homem justo e dotado de especial sabedoria. A gente vai observar no capítulo 1, versículo 1, versículo 20, e capítulo 8, capítulo 28, versículo 11. Se trata do mesmo, é na verdade muito notável o fato de se colocar um jovem contemporâneo a par dos grandes nomes da antiguidade. Jesus Cristo também o cita como profeta, Mateus 24, versículo 15, e ver também Daniel capítulo 9, versículo 27. Vamos lá. O primeiro acontecimento pelo qual ganhou influência na corte de Babilônia foi a explicação que ele deu ao sonho de Nabucodonosor. Aconteceu isso no segundo ano do reinado deste monarca, isto é, em 603. Depois disto, os seus companheiros se livraram da fornalha. E ocorreu, passados alguns anos, o segundo sonho de Nabucodonosor. A data dos acontecimentos narrados no capítulo 5 parece ser 538 a.C., pelo fim do reinado de Nabonido, que em Babilônia era representado por seu filho Belsazar. Naquela noite, o jovem príncipe, designado pelo nome de rei, foi assassinado, sendo mudada a dinastia. Daniel tinha sido feito o terceiro governador do reino, versículo 29. E embora essa honra já não tivesse valor em face dos acontecimentos, é certo que continuou a ser considerado por Dario, capítulo 6, versículo 2 e versículo 28. A respeito de Dario, o Meda, vide parte 1, capítulo 9. E então, nós temos aqui algumas informações pessoais a respeito de Daniel. Vamos agora para o esboço do livro. Bem, o livro acha-se dividido em 2 partes. A histórica, capítulo de 1 a 6, e a profética, capítulos 7 a 12.
Na primeira parte, Daniel fala de si mesmo na terceira pessoa. Na outra, à exceção de algumas particularidades preliminares, capítulo 7, versículo 1 e capítulo 10, versículo 1, ele é o próprio narrador. Vamos para a parte histórica. Daniel e seus companheiros na corte de Nabucodonosor. O sonho da estátua simbolizando, nos diferentes materiais de que era feita, 4 grandes impérios. 4 grandes impérios. A fornalha de fogo ardente. O sonho da grande árvore que foi destruída e que simbolizava antecipadamente a loucura do rei Nabucodonosor. O festim de Belsazar. E Daniel na cova dos leões. Agora vamos à parte apocalíptica. Visão dos 4 grandes animais vindos do mar. O julgamento deles perante o Antigo de Dias, ou Ancião de Dias, e a entrega de um reino eterno a um como filho do homem. Visão do carneiro de 2 pontas, os reis da Média e da Pérsia, capítulo 8, versículo 20. Subjulgado pelo bode peludo, o rei da Grécia, capítulo 8, versículo 21. O grande chifre do bode simbolizava o primeiro rei, capítulo 8, 21. E quebrado dele saíram 4 pontas, símbolos de 4 reinos. Capítulo 8, versículo 22. Uma destas que se tornou enorme era a figura de um rei feroz, de cara e entendido em adivinhações. Capítulo 8, versículo 23. Que havia de oprimir o povo santo, isto é, Israel. Capítulo 7, versículo 25. E manchar o santuário pelo espaço de 2.300 tardes e manhãs, isto é, 1.150 dias, ou 3 anos e 1/3 de anos. Depois disso será quebrado sem mãos, isto é, por visitação divina. E aí, continuando aqui, a interpretação feita por Gabriel da visão do capítulo 8, pequena dúvida deixa a respeito de sua aplicação histórica. O Império Persa, fundado por Ciro, durou 2 séculos, desde 538 a 333 a.C., sendo destruído por Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, na batalha decisiva de Isso. Pelas conquistas que este guerreiro fez depois, seu império, ao tempo de sua morte prematura, em 323 a.C., quando tinha 32 anos, ou seja, a ponta quebrada, compreendia imensos domínios que, por falta de um herdeiro, foram divididos pelos seus generais. Depois de 20 anos de conflitos e rivalidades, estabeleceram-se 4 reinos: Macedônia e Grécia, Trácia e Bitínia, Egito e Síria, Babilônia e a parte oriental. Como este último reino fosse dado a Seleuco, a Judéia passou por este motivo para o domínio dos reis seleucidas, vindo a ser o novo rei desta dinastia, Antíoco Epifânio, 175 a 164 a.C. A pequena ponta. Vai pensando aí na simbologia das visões. A pequena ponta. As suas perseguições contra os judeus produziram grande revolta, de que foi chefe Judas Macabeu, fazendo-se a reconsagração do templo em 165 a.C., 3 anos depois que tinha sido profanado. Poucos meses passados, morreu Antíoco de qualquer doença motivada por desgosto. No capítulo 9, depois que oração e confissão de pecados, Daniel passa a entender as profecias de Jeremias concernentes ao cumprimento da ruína de Jerusalém em 70 anos, como está em Jeremias capítulo 25, versículo 12 e 29, versículo 10, a parte final, capítulo 10 ao capítulo 12 de Daniel, compreende uma visão que é a descrição da história da Pérsia e da Grécia. Observar lá no capítulo 8. Até o tempo de Antíoco Epifânio e de Ptolomeu Filométor, o rei contemporâneo do Egito. Vamos então a observar, o seguinte, a partir daí. A gente tem estritamente, observando aqui a interpretação dos capítulos finais,
é impossível tratar por aqui das muitas dificuldades de interpretação que, tanto em geral como nas particularidades, esta parte da Escritura encerra. Mas como a predição clara do capítulo 8 se repete e se desenvolve na parte restante do livro, é natural supor que ela se antecipe nas profecias análogas, porém mais obscuras, dos capítulos 7 e 2, e que os reinos da Média, da Pérsia e da Grécia se achem também entre os 4 figurados pelos animais e pela imagem. Além disso, o primeiro dos 4 é o do próprio Nabucodonosor, é Babilônia, capítulo 2, versículo 38. Neste ponto, dividem-se os expositores. São a Média e a Pérsia um só império, o Medo-Persa, fundado por Ciro, simbolizado pelo carneiro de 4 pontas mais curtas e mais compridas? Se assim for, então o terceiro é a Grécia, vindo naturalmente o 4 a ser Roma, que nos seus domínios chegou a compreender o império fundado por Alexandre Magno. Desta suposição nascem muitas variadas interpretações acerca dos 10 reinos, os dedos dos pés da imagem do capítulo 2 e as pontas do 4º animal. Em que o Império Romano havia de fragmentar-se, acerca da pequena ponta do carneiro, capítulo 7, versículo 8, capítulo 20, capítulo 21 e capítulo 25. Capítulo 7, versículo 8, versículo 20, versículo 21 e versículo 25. É que eu leio obras católicas e obras evangélicas, e essas obras têm modos diferentes de situar o trecho bíblico com referências. É diferente. Capítulo e versículo são apontados de modo diferente nas obras católicas e nas obras evangélicas. Seguindo aqui, que largamente se identifica com o papado. Ou serão porventura 2 impérios, a Média e a Pérsia, representando estes o segundo e o terceiro dos 4 reinos da profecia, e sendo o 4º fundado por Alexandre Magno. Neste caso, a profecia não tem tão grande extensão e a sua interpretação é menos ambígua. Os 10 monarcas, provavelmente, os sucessores de Alexandre, e a pequena ponta que se refere ao capítulo 7, sendo a mesma do capítulo 8, é a figura de Antíoco Epifânio, que removeu 3 poderosos rivais antes de firmar seu reino. Capítulo 7, versículo 8, versículo 20 e versículo 28. O ponto de vista romano, que foi geralmente o da antiguidade cristã, com exceção de Efrem Cyrus, em 300 a 350 anos Dominus, tem sido ultimamente sustentado por Hengstenberg, Alberlen, Hoffmann, Keil, Dr. Pusey, Dr. Huck e muitos outros. O ponto de vista grego é defendido por Ewald, Delitzsch, Westcott, Bevan, Driver e pelos novos dicionários bíblicos. Estreitamente ligada à interpretação do 5º reino, acha-se a discussão nos últimos anos levantada a respeito da data e da autoria do livro. Se em conformidade com a invariável tradição judaica e da igreja cristã, o livro foi escrito por Daniel em Babilônia, então não somente é certa a historicidade dos capítulos 1 a 6, mas são também maravilhosas as predições concernentes a Antíoco Epifânio, e que foram feitas 4 séculos antes do acontecimento. A possibilidade do fato deve ser aceita. Não se deve resolver a questão nem pela eliminação virtual do elemento preditivo na profecia, nem, ao contrário, por uma atenção cuidadosa à tradição, inspiração e autoridade da Escritura, que se recusa a considerar as razões pelas quais é agora o livro de Daniel fixado por um grande número de críticos, numa data muito posterior à do cativeiro. Não sei se você percebeu que na literatura anterior, que está num alto criticismo, tem uma perspectiva de obra mais recente. Aqui, numa obra de baixo criticismo, já bota uma data mais antiga. Continuando aqui a nossa leitura. O principal interesse dos capítulos 7 a 12 concentra-se nos tempos de Antíoco Epifânio. Ora, fazendo-se a comparação com outros escritos proféticos, parece que devemos procurar ali o ponto de vista histórico do profeta. Se ele descreve como um cativo de Babilônia, é extraordinário que subordine as necessidades, os sofrimentos e as esperanças de sua própria geração às necessidades, sofrimentos e esperanças de uma remota posteridade. Todas aquelas predições do capítulo 11 não parecem, pela sua minuciosidade, com as outras profecias da Escritura.
A isto se responde que não nos cabe o direito de limitar o método da possível comunicação divina, mas há também quem sugira que os traços gerais da profecia podem ter sido, completados por algum targumista e transferidos depois da margem para o texto. Seguindo aqui, algumas particularidades históricas dos capítulos 1 a 6 são difíceis de conciliar com os conhecimentos mais completos que temos agora em razão de descobertas modernas. Está neste caso especialmente a identidade de Dario o Meda. Sustenta-se que várias indicações de data mais próxima são fornecidas pelo próprio livro, como seu lugar no cânon e o seu uso na literatura posterior. Que aí, observa bem, se ele é antigo, por que ele está entre os escritos e não está entre os profetas? É um questionamento. Volto a dizer, esse questionamento não tem a ver com a sua fé no texto sagrado. Esse questionamento tem a ver com a época em que o texto foi escrito. Certo? Relaxa, fé. E aí, continuando aqui, até porque a nossa fé não está no autor Daniel, a nossa fé está em Deus, que inspirou homens a escrever o texto que a gente tem como livro de fé. Certo? Vamos lá. Seguindo aqui. Nessa parte ainda, né, sobre essa questão do livro ser colocado numa literatura posterior. Os dados linguísticos são especiais. A parte do livro que vai do capítulo 2, versículo 4, até o capítulo 7, versículo 8, é escrito em aramaico, ocorrendo 15 palavras da língua persa e 3 da grega. O hebraico é de linguagem posterior. As palavras persas pressupõem um tempo depois que o Império Persa tinha sido bem consolidado. O grego exige, o hebraico apoia e o aramaico permite uma data posterior à conquista da Palestina por Alexandre Magno, que foi em 332 a.C. No cano hebraico, Daniel não se acha colocado entre os profetas, embora esta parte contenha os escritos de Ageu, Zacarias e Malaquias posteriores ao exílio, mas sim entre o Ketubim, os agiógrafos, formando estes uma coleção que, segundo justamente se pensa, marca a última fase na formação do Antigo Testamento. É bom lembrar que Ketubim é o termo hebraico para escritos. De acordo com a estrutura bíblica hebraica, a nossa contempla a distribuição do Antigo Testamento em livros em Pentateuco, que são os livros da lei, históricos, que são os livros que compreendem desde Josué até Esther, e tem os poéticos, que vai de Jó até Cântico dos Cânticos, os proféticos, que vem de Isaías até Malaquias, sendo que os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Não são maiores por proeminência, maiores por causa do volume desses autores, né? E aí os profetas menores são Oséia, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, que são chamados, não sei se é dodecaprofeton, eu não sou muito bom nessa parada não, mas a questão dos 12 menores, certo? Então, essa é a distribuição na Bíblia protestante. Na Bíblia hebraica, a gente tem a Torá, né, que a gente chama de lei, Torá, lei, onde está o Pentateuco. A gente tem os profetas anteriores, que são os livros históricos que tem profetas pré-literários, e a gente depois tem os profetas literários, certo?
e nisso a gente tem lei e profetas. E tem os escritos, que é onde tem alguns livros que a gente tem na parte poética e que a gente tem também na parte que a gente considera como cristão histórica e na parte que a gente considera profética, que é o caso do livro de Daniel. Então, por exemplo, a gente tem, a gente chama até de Tanakh, Tanakh, T de Torá, né? O Na, né, de Nabi, Neviim, profetas, Neviim plural, né, de Navi, ou Nabi, né, e Ketubim, né, que são os escritos. Voltando para cá, perdão, só para você não ficar lendo ou ouvindo uma palavra que não tem a ver com o nosso contexto, que é o caso de Ketubim. E aí, voltando aqui, no cânon hebraico, Daniel não se acha colocado entre os profetas, embora esta parte contenha os escritos de Ageu, Zacarias e Malaquias posteriores ao exílio, mas sim entre os Ketubim, agiógrafos, os escritos sagrados, formando estes uma coleção que, segundo justamente se pensa, marca a última fase na formação do Antigo Testamento. As predições do livro são, pela sua minuciosidade e particularidade, até certo ponto, dessemelhantes de qualquer outras profecias da Escritura Sagrada. A isto respondem que talvez algumas dessas particularidades suspeitas tenham sido acrescentadas pelos targumistas e transferidas da margem para o texto. Por essas razões, né, e o Targum ele era tipo um comentário. Então, por isso está dizendo da margem para o texto. Vamos lá. E por estas razões, alguns críticos modernos sustentam que o livro foi escrito no tempo de Antíoco Epifânio. Lembra que a literatura apocalíptica ela surge no momento de pressão. Então daí os estudiosos eles depreendem que o que aconteceu? O povo está sob forte pressão. E aí nisso evocam quem? Daniel. Evocam o justo Daniel. E aí evocando essa pessoa com essa história, pegam alguns elementos da época de Daniel, alguns elementos proferidos por Daniel e alguns elementos que de alguma forma foi mantido tradicionalmente e fazem uma reedição do material para lidar, né, com esse momento de crise e incentivar os judeus perseguidos com uma palavra de esperança. Por isso a obra acaba sendo tardia, no nosso contexto mais recente para nós, não é mesmo? Perdão. E aí, continuando aqui, a gente observa que, sendo assim, trata-se o livro se o livro um apelo aos compatriotas, torna-se o livro um apelo aos compatriotas do autor, fundado sobre as lembranças do que Deus tenha feito em benefício dos seus leais e firmes servos de outros tempos, e repassado de uma religiosa interpretação histórica como desenvolvimento dos providenciais desígnios de Deus a favor do seu povo, e termina de modo sublime na confirmação da esperança messiânica e triunfo final do reino de Deus. Então a gente observa aqui que, observa bem, primeiro vem aquele aspecto mais determinista, do tipo, olha, Deus já estabeleceu a derrota do mal. Mas aí quem está passando no calor da batalha pensa assim, ué, e por que o mal nos atinge? Lembrei de uma mensagem do Silas Malafaia, né? Por que o mal nos atinge? E aí vem aquela questão, olha, por enquanto parece que o mal prospera, mas vai chegar uma hora que, pá, a maldade vai ter fim, a morte vai morrer, Deus vai largar o aço nos inimigos. E aí nesse caso, isso alimenta o coração daquela gente oprimida, de que assim, a gente não tem força para lutar contra os opressores, mas há alguém maior do que os opressores, que vai entrar em nosso favor. E um dia, tudo isso vai mudar, até
essa estrutura de poder humano governando sobre a humanidade. E então a gente observa que pega esse determinismo e junta com a questão da esperança, de olha, você pode fazer uma escolha, você quer ficar do lado do bem ou do lado do mal? O mal é certo de ser destruído, mas você não está pré-determinado a ser destruído. Vai embarcar no navio que vai chegar no destino, ou você vai embarcar no navio de casco furado. Como diz o pregador Lu do Apocalipse 16, a chave da vida está em sua mão. Em suas mãos está o poder da decisão. E aí, vamos fechar aqui para a gente ir embora, né? Diante do que a gente está observando aqui, a gente percebe que, como é que eu posso dizer, o autor aqui, ele até fala, não vamos julgar a suficiência dessas razões, mas chamamos a atenção para o seguinte, né? A fatura vai chegar para o mal, é isso mesmo, Jefferson. E aí nisso, vamos atentar para o seguinte, a última data deixa intacta a suposição, com grande probabilidade, de que o autor introduziu no livro verdadeiras tradições de Daniel e dos seus contemporâneos de Babilônia. 2. O livro contém genuínas predições e, de um modo muito especial, apresenta um certo grau, na sua religiosa interpretação da história e das circunstâncias em que foi escrito, as características de inspirada profecia. 3. Dizer que o livro é uma obra autêntica de Daniel ou uma falsificação é não compreender bem os métodos literários do mundo antigo. Presta atenção nisso que eu vou continuar lendo aqui agora, hein? Não falando nos fatos narrados na terceira pessoa, a que já nos referimos, é perfeitamente admissível que o autor vestisse a sua inspirada mensagem, dirigida aos seus compatriotas perseguidos, de narrativas históricas e de visões que envolviam as antigas tradições de Daniel em Babilônia. Entende que o que acontece? O fato de repente alguém ter redigido mais próximo do primeiro, do segundo século, não significa que não é de Daniel. Por exemplo, vou pegar alguém que está nos assistindo aqui, que é o pastor Mano Mesa Barba. Esse cara é top, né? Eu tô até constrangido de ele estar assistindo o meu vídeo aqui, porque o meu vídeo é artesanal, é uma câmerazinha de celular. Eu tentei botar um quadro que a igreja que eu pastoreei até fevereiro desse ano me deu de presente, para ver se faz um painelzinho. Peguei a letra R da festa do meu filho aqui, para tentar dar uma cara legal aqui pro vídeo, para ficar um negócio mais ou menos, né? E aí assim, digamos que, por exemplo, o pastor Mano Mesa Barba morre. E aí, a gente tem o canal dele, né, da Igreja Batista em Garanhuns, que eu já me inscrevi. E aí a gente tem uma série de sermões, estudo, um monte de coisa que ele fez. Aí, suponhamos que o YouTube acabe algum tempo depois, né, da sua morte. E aí alguém que baixou todos os vídeos dele pense em transcrever a obra dele. Aí daqui a 200 ou 300 anos a obra dele está escrita. Não foi ele por causa disso? Deu para entender? É mais ou menos isso que está a questão. E aí eu volto a dizer, não estamos falando aqui de uma leitura devocional, estamos falando do esqueleto, da construção da obra. Nós não estamos falando do prédio embolsado. Nós estamos falando das armações, de como a coisa pode ter sido feita. Por que pode ter sido feita? Porque ninguém estava lá. Mas de acordo com as ferramentas historiográficas, né, arqueológicas, antropológicas, que os biblistas e outros críticos literários têm, eles vão até certo ponto. E aí trazem para cá. Mas ainda assim há um desencontro. Porque há teólogos e teólogos, de acordo com a linha que tem, de acordo com o lugar teológico que está. Porque cada ponto de vista é visto de um ponto. A Bíblia é uma só, mas qual é a perspectiva? Certo?
Então é bom ter esse cuidado. Espero que você entenda que a gente está falando aqui não é uma palavra devocional. Palavra devocional é quando o seu pastor pega o texto, abre e do texto para cá ele extrai uma revelação e expõe as escrituras sagradas para você. O que a gente está fazendo é ir do texto para lá. Tentar entender como esse negócio chegou até esse material impresso. Estou falando isso várias vezes para não dar crise. Beleza? Vamos continuar aqui então. E aí nesse caso, em relação a esse material, o que a gente observa? Em relação continuando aqui, finalmente, o valor religioso do livro e a sua revelação do plano de Deus e sua promessa sobre a vinda de Cristo e todas as lições morais e espirituais que a igreja em todos os tempos tem recebido por intermédio dele, tudo isso deve sempre julgar-se independente de qualquer conclusão da crítica sobre o tempo e o autor da obra. É o que a gente tem falado aqui. Os argumentos a favor da data tradicional e de ser Daniel o autor podem ver-se no tratado de Hengstenberg, On Daniel, no sumário do mesmo autor, que se pode ver em outras obras de outros autores. E nesse caso, a gente, por exemplo, tem outros nomes aqui, que não vai dar para mencionar, primeiro que eu não domino o inglês, e segundo, porque em relação a esses nomes eu não sei a pronúncia. Mas vamos pegar alguns textos paralelos ao livro de Daniel no Apocalipse de João. Daniel 2,44, onde fala do reino de Deus. A gente vê um paralelo com Apocalipse 11,15 e 12,10. Daniel 5, versículo 4 e versículo 23, tem a descrição da idolatria. Em Apocalipse 9,20 também. Daniel 7, versículo 7 e 8, versículo 21 e versículo 24, tem um animal com pontas. Apocalipse 13, 1, 2, 5 e 7 também. Daniel capítulo 7, versículo 9, tem os tronos. Apocalipse 20, versículo 4 também. Daniel capítulo 7, versículo 9, fala do ancião de dias. Apocalipse capítulo 1, versículo 8 também. Daniel capítulo 7, versículo 10, tem os milhares de milhares que o serviam. Apocalipse capítulo 5, versículo 11 também. Daniel capítulo 7, versículo 13, tem o advento final. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 e capítulo 14, versículo 14 também. Deixa eu ver aqui. Daniel capítulo 7, versículo 22, o juízo dado aos santos. Apocalipse capítulo 20, versículo 14 também. Daniel capítulo 7, versículo 25 e capítulo 12, versículo 7, um tempo e tempos, etc. Apocalipse capítulo 12, versículo 14 também. Daniel capítulo 8, versículo 10, tem a queda das estrelas. Apocalipse 14, versículo 4 também. Daniel capítulo 12, versículo 4 e capítulo 8, versículo 26, mostra a visão para ser selada. Apocalipse capítulo 10, versículo 4 e 22, versículo 10 também. Daniel capítulo 10, versículo 5, versículo 6, mostra o homem. Ver o capítulo 7, versículo 9. Apocalipse capítulo 2, versículo 18 e 19, versículo 12 também. Daniel capítulo 10, versículo 13 e versículo 21, Miguel, um dos primeiros príncipes. Apocalipse 12, versículo 7 também. Daniel capítulo 12, versículo 1, a grande tribulação. Apocalipse capítulo 7, versículo 14 também. Daniel capítulo 12, versículo 1, o livro da vida. Apocalipse capítulo 17, versículo 8. Capítulo 20, versículo 15. Capítulo 21, versículo 27 também. Espera aí, só um instante. Deixa eu diminuir aqui o volume, só para encerrar. Vamos lá. O livro da vida, Apocalipse 17, versículo 8, Apocalipse 20, versículo 15 e Apocalipse 21, versículo 27, casam com Daniel, capítulo 12, versículo 1, que fala do livro da vida. Daniel, capítulo 12, versículo 7,
o juramento angélico, Apocalipse, capítulo 10, versículos 5 e 6, também. Então, compare-se também a forma de bênção que vem em 4:1 com 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, e 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, e com Judas 2. E a referência ao capítulo 6, versículo 22, que se acha em Hebreus 11, 33, e especialmente a abominação para a desolação, em Daniel capítulo 12, versículo 11, com a citação de Jesus, em Mateus 24, 15, em Marcos 13 e 14, a referência a Daniel, o profeta, que, é claro, não aparece nos melhores textos, mas ainda assim está aqui. Uma das fontes a que Jesus foi buscar o seu escolhido título de Filho do Homem é, com toda a probabilidade, Daniel, capítulo 7, versículo 13. E aí a gente vê aqui a promessa de restauração para a gente fechar aqui. Ciro, o restaurador da nação judaica, o grande célebre como fundador do Império Persa, o Império da Pérsia, mais conhecido na Escritura como o pastor, o servo, o ungido de Yahvé, no cumprimento dos desígnios divinos, com respeito ao povo de Israel. Isaías 44, 28 e Isaías 45, de 1 a 7. E segundo o livro das Crônicas, capítulo 36, versículos 22 e 23. E Esdras, capítulo 1, versículo 1 a 4. Heródoto, historiador, descreve a elevação de Ciro ao poder, as suas numerosas campanhas, uma das quais trouxe como consequência a queda do Império da Babilônia, ao passo que Xenofonte tece os fatos de sua carreira militar num romance biográfico. Numa descrição profética, Ciro parece entrar, guiado por Deus, pelas portas da Babilônia, e outra narração inspirada mostra aquelas palavras que foram escritas na parede no meio de um banquete e que anunciava a extinção do reino. Lembra? Mene, mene, tekel parsim. E aí nisso, historiadores profanos, ou seja, não tem nada a ver com a fé, relatam como Ciro derrotou as tropas babilônicas em campo descoberto, entrando depois na cidade, sem luta alguma, pelas portas desguarnecidas, num dia de urgia. E em qualquer tumulto que depois tenha havido, o jovem vice-rei perdeu a vida e o seu pai Nabonido entregou Borsipa, onde se tinha refugiado, sendo-lhe permitido viver na Carmânia. Ciro, no seu decreto, reconhece a soberania de Yahvé. Refere Flávio Joséfo, que ele foi levado à prática daquele ato por ter visto o seu nome na profecia de Isaías. A linguagem atribuída ao rei, segundo o livro das Crônicas, capítulo 36, versículo 23, repetida em Esdras, capítulo 1, versículo 2, concorda completamente com estas palavras. O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém. O hábil monarca político não ataca a religião das nações conquistadas, mas honra de um modo especial o Deus de Israel. Nas suas próprias inscrições, ainda há pouco descobertas, declara ele haver deliberado que as pessoas dos países submetidos ao seu poder voltassem à sua pátria para aí estabelecerem o seu culto próprio, e acrescenta que assim resolvera por ordem de Merodach, deus babilônico. Então você percebe que assim, esse rei, né, teve a sacada de o seguinte: a religião dos outros é coisa séria, então eles estão dispostos a viver ou morrer pela fé que eles têm. Não vou entrar nessa área, deixa eu pegar meu imposto, deixa eu tirar, né, extrair das nações conquistadas os recursos para o meu reino, para ampliar o meu império, e que cada um viva a sua fé. Eu controlo os seus corpos, mas eu não mexo nas suas almas. Então foi mais ou menos por aí a sacada do rei. E é claro, não era nem para estar falando isso. O que a gente está vendo aqui é o fato de uma citação anterior, com respaldo de historiadores que não eram historiadores cristãos. Então é aqui onde vem a defesa, praticamente uma palavra mais apologética aqui, da autoria profética e inspirada de Daniel. Os resultados do decreto imperial e a história posterior dos judeus, até o encerramento do cânon do Antigo Testamento, acham-se nos livros históricos de Esdras, Neemias e Esther.
e nas profecias de Ageu, Zacarias, Malaquias, formando estas e aqueles uma parte separada e muito importante das Sagradas Escrituras. Então, nós fizemos aqui mais um apanhado a respeito da vida de Daniel. Gente, um grande abraço, perdão por passar dos 10 a 15 minutos, mas assim, pode estar puxado para você, mas para mim também tá. Então, a gente está encerrando aqui, um abraço para vocês e pensem muito nisso, né? Fé é uma coisa séria. Tem gente que morre por ela, tem gente que vive por ela. Então, independentemente de qual a sua compreensão de como a Bíblia chegou até nós, eu gostaria só que você pensasse: a Bíblia é palavra de Deus, é linguagem humana. Claro, essa é a minha compreensão como cristão batista, esse é o meu lugar teológico, certo? Não posso impor a você, mas eu vejo dessa forma. Enquanto eu creio na Bíblia como palavra de Deus, ou seja, algo que vem de Deus para alimentar a minha alma e das pessoas que me ouvem, eu não ignoro que ela é linguagem humana. Pessoas escreveram, mas não escreveram como robôs, não escreveram como gravador, escreveram como pessoas. Tiveram ímpetos, tristezas, mágoas, revoltas, indignação, alegria, prazer, pesquisa. Escreveram dentro da sua época, com a cultura da sua época, com aquilo que estava ao seu redor. Escreveram com a fé que tinham, com a compreensão teológica que tinham, com a capacidade de compreender a divindade que tinham naquela época, certo? Então, não vamos colocar lá no autor do texto sagrado a mentalidade daqui. Não vamos pensar em direitos autorais lá como pensamos aqui. Não vamos cobrar dos escritores do Antigo Testamento um período muito antes do que a gente conhece como o período iluminista, um período pré-científico, pré-filosófico até, se a gente puder observar. Se a gente for olhar para aquele contexto ali, não vamos cobrar deles uma compreensão da realidade que temos, que até 30 anos atrás não tínhamos, que até 50 anos atrás não tínhamos, e que daqui a 30 ou 40 anos não vamos ter mais. Então, que a gente possa entender que a Bíblia é a palavra de Deus, mas a linguagem é humana. Como ela é humana, tem o emissor, tem o texto, tem o decodificador. De acordo com os nossos lugares hermenêuticos de sentido, nós temos a mente do autor, que é o que a gente está tentando pegar através da pesquisa. A gente tem o texto, que é o que a gente faz na hora da exposição bíblica, na hora da pregação. E a gente tem o leitor, que pode ser o tradutor para a nossa língua, que pode ser um intérprete que vai fazer o comentário bíblico, que pode ser aquela pessoa que faz a citação do texto dirigindo o culto, que pode ser o pregador que está pregando para você a partir de um sermão elaborado de acordo com a compreensão que ele tem também. Então não vamos esquecer isso. Deus é parceiro da gente. E não tem para onde correr. Eu acho que é aí que está o mistério. Encontrar Deus na humanidade. Encontrar o complexo, né, no simples. Encontrar a eternidade na história. Encontrar o sublime no comum. Gente, estou acabando. Vamos lá. Grande abraço. Paz. Porque a minha noite é uma criança de 2 anos e 80 centímetros.